Oi pessoal, começando mais um vídeo. Estou aqui em Lisboa, em frente ao Palácio de Belém. E estou voltando de um compromisso e eu estava pensando em falar para vocês sobre os erros que a gente comete quando planeja uma viagem. Sabe aqueles erros que às vezes até podem prejudicar a nossa viagem? E um deles é escala muito curta em destinos internacionais. Por quê? Quando eu fui para o Canadá, eu fiz toda ali a parte do leste canadense, né? Fiz Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec. E depois, na volta, eu ia fazer um voo Quebec-Toronto, Toronto-Nova York, né? Eu ia ficar uns 3 dias em Nova York antes de voltar para o Brasil. E o que acontece? Eu não me atentei, mas na hora de comprar a passagem, só tinha uma escala de 1h30 em Toronto. E depois para pegar o voo para Nova York. Só que na minha cabeça não ia ter imigração, né? Ia fazer só imigração de saída do Canadá, que normalmente imigração de saída é rápida, e depois fazer a imigração nos Estados Unidos de entrada. Só que eu não sei o porquê, até hoje eu não entendo o porquê. A imigração de entrada nos Estados Unidos foi feita em Toronto. Então, a gente saiu de Quebec, pegamos o voo para Toronto e chegando em Toronto, a gente teve que sair da sala de embarque, fazer a imigração de saída do Canadá. Então a gente teve que fazer toda a parte de entrada novamente, entrar na sala de embarque, passar por segurança e depois fazer a imigração dos Estados Unidos, de entrada nos Estados Unidos, no aeroporto de Toronto. E estava uma fila imensa nesse voo. A gente começou a bater o desespero porque estava chegando o horário do nosso voo. A gente saiu correndo, pedindo pro pessoal deixar a gente passar, porque a gente estava com o horário do voo se aproximando, né? Então assim, o pessoal foi super gente boa, foi deixando a gente cortar a fila, foi deixando passar. Tinha outras pessoas também fazendo a mesma coisa. Fizemos a imigração. O agente nem perguntou nada, já foi carimbando o passaporte. Saímos correndo para ajudar, né? Nesses aeroportos, quando a gente está mais atrasado, o que acontece? O portão de embarque é sempre no final do aeroporto, é o último portão. Ainda quando a gente chegou na porta do avião, já estava assim, última chamada. E o que aconteceu também na porta do avião? Na hora de entrar, não queriam deixar eu entrar. E a gente tentando entender, e ela olhando minha passagem, meu passaporte, minha passagem, e ligava para um, mostrava para o outro, e a gente tentando entender o que estava acontecendo. E aí o que aconteceu? Ela explicou que na minha passagem o nome estava diferente do que no meu passaporte. Por quê? Na época eu fechava a viagem com um agente de viagem, né? Com um consultor. E sabe quando você vai fazer o check-in ou vai fechar a passagem, que só tá assim, primeiro nome e último nome, né? Last name. E eu não sei porque ele colocou Natália e no último nome ele só colocou Lopes. Não colocou o nome completo, né? Porque eu tenho mais 2 nomes no meio, né? Natália Irovski Canelhas Lopes. Então, no meu passaporte tava o meu nome completo e na minha passagem só tava Natália Lopes. E aí eles não queriam deixar eu embarcar porque o nome estava diferente. Detalhe, já era o nosso 4º voo nessa mesma viagem e só esse que eles implicaram, justamente o voo que a gente estava mais atrasado, quase perdendo o voo por causa da escala. E ali no próprio portão de embarque, a menina da companhia aérea começou a nos perguntar o hotel que a gente ia ficar, começou a perguntar o tempo que a gente ia ficar na cidade. Quase uma imigração feita pela pessoa ali da companhia aérea, né? Mas no fim deu certo, ela reemitiu minha passagem com o nome completo, deixou a gente entrar. Pra ter ideia, nós fomos os últimos a entrar no avião. Logo que a gente entrou, já fechou a porta, encerrou o embarque. Mas assim, foi um estresse. Pela primeira vez na minha vida eu achei que eu ia perder o voo. Não sabia nem o que fazer na época, mas tudo bem, deu certo. Então, uma dica que eu dou pra vocês é: nunca faça uma escala curta em voos internacionais, principalmente se você tiver que fazer imigração, se você tiver que recolher sua mala e entrar de novo na sala de embarque. Se você tem que sair da sala de embarque, deixe uma escala no mínimo de 3, 4 horas. Agora, outra coisa que eu já fiz
e evita ao máximo fazer hoje em dia um roteiro muito puxado no primeiro dia, principalmente quando você está chegando de um voo longo. A gente tem muito costume de fechar voo noturno, né? Principalmente para destinos longos, porque aí tenta descansar no avião, coisa que a gente nunca consegue, né? A não ser que você esteja na executiva. Você viaja a noite inteira, chega no outro país, tem vezes que tem fuso, tem vezes que não, né? Dependendo do destino. Mas aí o hotel não vai estar liberado, porque você chegou de manhã. E aí você tem que deixar suas malas no hotel, sair pra andar, tudo. E o que acontece? Já teve vezes de eu pegar e fazer um roteiro super puxado nesse primeiro dia. Ah, cheguei cedo, vamos aproveitar a cidade, vamos conhecer isso, vamos fazer aquilo, sai andando e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Já quer fazer um monte de check no primeiro dia. Só que acontece, você chegou do voo, você tá cansado, tá com fome, é jet lag. Às vezes você tem que ficar carregando suas coisas, por mais que você possa deixar a mala no hotel, a sua bolsa pessoal tem coisas de valor que você não vai deixar no hotel, ali na recepção, né? Só depois que você entra no quarto. Então, às vezes você tá com uma mochila mais pesada, um sapato não tão apropriado, porque para economizar mala, às vezes você vai com o seu sapato mais pesado no voo e deixa o sapato mais leve na mala para depois trocar. Tem várias situações. Então esse primeiro dia fica muito cansativo e você não consegue fazer o roteiro. Então, nesse primeiro dia, sempre coisas mais leves. Conhece ali a região do hotel, vai para um restaurante, conhece o mercado, já compra água, snacks, coisas pro dia a dia da sua viagem. Mas, na medida do possível, tenta deixar esse dia mais leve. Eu sei que muitas vezes a gente, tá corrido, só tem 2, 3 dias para conhecer a cidade. Vai com calma, porque se você estiver cansado, você pode ter colocado uma lista de 1000 coisas para fazer, você não vai fazer. E aí você nem se planejou de fazer nos outros dias e acaba perdendo essas atrações às vezes. E por último, uma outra dica que eu dou essa eu evito ao máximo fazer, mas nem sempre é possível. Inclusive na minha última viagem eu tive que fazer novamente, que é quando você vai fazer um voo curto, uma viagem curta, um voo de 2, 3 horas para conhecer uma cidade próxima. Às vezes você quer pegar o horário mais cedo possível, o primeiro horário, para chegar cedo na cidade e aí sim, sair curtindo a cidade, conhecer tudo, porque aí não é voo longo, né? Não tem por que já descansar, né? Você já vai chegar com pique total para conhecer a cidade. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente esquece que, por mais que o voo é cedo, vamos supor um voo 6 horas da manhã. Vou pegar um voo às 6 porque eu vou chegar às 9 na outra cidade e já vou poder aproveitar o dia inteiro. Ok, mas para chegar às 6 no aeroporto, para o meu voo ser às 6, eu vou ter que estar no aeroporto às 4. O aeroporto normalmente é longe da cidade. Se eu tenho que estar às 4 no aeroporto, muitas vezes eu tenho que sair às 3 de casa. Para sair às 3 eu tenho que acordar às 2. Ou seja, por mais que é um voo curto, você não dormiu a noite inteira, porque tem toda essa parte de deslocamento para fazer para o aeroporto, porque o voo, a viagem não começa na hora do voo, né? Começa antes, começa nesse deslocamento, você tem que chegar com antecedência e isso fica muito cansativo. Eu falei que nem sempre dá para evitar, porque, por exemplo, nessa minha última viagem que eu fui para Paris, o meu voo era realmente às 6 da manhã. A diferença é que aqui em Lisboa o aeroporto fica a 20 minutos da minha casa e não 1 hora, como era em São Paulo. Mas mesmo assim é cansativo, né? Acordar muito cedo, não dormir direito à noite, já fica com aquela ansiedade, de medo de perder a hora. Só que nesse caso não tinha opção, ou era às 6 da manhã ou era às 10 da noite. E como era uma viagem só de 3 dias, a gente queria aproveitar ao máximo. E na volta, inclusive, a gente fez a mesma coisa. Pegou um voo 6 horas da manhã de lá para chegar aqui às 8 para poder também ir trabalhar depois. Então, quando dá, evite, justamente por causa disso. Calcula os horários de deslocamento e de que tempo que você vai ter que chegar no aeroporto. Então a dica é essa, do tipo, não olhe só o horário do voo, pense também no deslocamento. Se para você tudo bem não dormir à noite, não ter que madrugar, ok, dependendo da viagem a gente tem que fazer isso mesmo.
Mas se é possível, em vez de pegar o voo às 6, se tem um voo às 8, se tem um voo 7h30, já melhora, né? Se o voo é às 8, você tem que sair de casa às 6. Então já não é tão cedo, sabe? Já é um horário ok, já não é de madrugada. Se não um destino que não tem, ok, mas se dá pra jogar pra 1, 2 horas depois, já facilita muito e vão aproveitar muito mais o seu destino nesse primeiro dia. Então é isso, pessoal, foi um vídeo mais curtinho para compartilhar com vocês essas experiências que eu tive, o que eu aprendi com elas, para passar para vocês. E se vocês já quiserem uma parte 2, porque tem mais coisas aí para contar, já deixa aqui nos comentários. Também já segue minhas redes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e até o próximo vídeo. Tchau!